Vamos falar sobre linha de tendência. Nessa etapa 4 aqui, é muito importante falar sobre linhas de tendência, por quê? Porque colocando linhas de tendência, colocando suporte e resistência a partir dos topos e fundos, a gente começa a ter informação mais rica no nosso gráfico e de forma simples, desde que sejam bem traçadas as linhas de tendência. Tá? Basicamente, a linha de tendência, o conceitual dela é simples, né? Ela vai ligar dois topos ou dois fundos, tá? A linha de tendência, a gente vai ter uma linha lá, uma linha para cima, dizendo que a tendência é para cima, uma linha para baixo, dizendo que a tendência é para baixo. Porém, bem traçado, a gente consegue fazer o que? Informações que circundam esta linha de tendência. E aqui é que eu acho que a gente consegue obter informação. Temos uma linha de tendência bem traçada e aqui essas informações que a gente vai conseguir munir. Perfeito? Linha de tendência de alta, bem prático aí para vocês, LTA. Tá? Então, quando eu falar em LTA, tem um modelo de gráfico aqui, né? Desenhado bem de forma simplória para depois a gente ir no gráfico. Identifiquei um fundo, identifiquei outro fundo, traça uma linha. Tá? Muito importante colocar que você vai traçar esse fundo aqui e esse fundo aqui quando o gráfico já estiver subindo aqui, ó. Enquanto ele estava caindo, você não conseguia identificar fundo. Ó, identifiquei o fundo. É um outro fundo, Evandro? Ok. Quando que eu identifiquei? Vou identificar aqui, vou identificar quando o mercado estiver para cá. Então eu tracei uma linha de tendência e é importante você traçar essa linha de tendência lá para frente, ó. Ok? Por quê? Porque depois eu identifiquei aqui também que eu tenho um topo. E aqui eu tenho topo. Tá? Mas o que mais importa nesse momento é, para traçar linhas de tendência, fundos e fundos. E essa é uma parte muito importante que eu aprendi lá em 2007, quando estava começando. E eu gravo até hoje. Enquanto os preços trabalharem acima dessa linha aqui, é alta, não tem o que fazer. É alta, ele está apontando para alta. Ele pode trabalhar rente, ele pode trabalhar mais longo, né? Mas enquanto a questão dos preços, o preço do ativo em DAX estiver trabalhando aqui, é alta. O professor ensinou lá em 2007, Evandro, é alta. Entendeu? Pode cair um dia, dois, três, pode cair uma hora inteira, mas enquanto ele estiver acima dessa linha aqui, é alta. Então, tendo essa visão, que a linha de tendência nos mostra que está em alta, depois nós vamos fazer a avaliação se os compradores continuam mandando alta. Por que há uma quebra de vez em quando? Tá? Então o conceitual da linha de tendência LTAS é a linha de tendência de baixa mesmo. Identifica um topo, identifica outro topo. Liga aqueles dois topos descendentes. Olha só, fundos e fundos ascendentes, traça linha. Topos e topos descendentes, traça uma linha. Pessoal, muito importante para DAX aqui, gravem muito isso. M5, esse é o nosso gráfico principal. Topos descendentes e fundos ascendentes. Junto com um pouco de paciência, tá? Então é muito importante a linha de tendência porque tu vai identificar isso aqui. Isso aqui tu vai começar a olhar a DAX de forma diferente. Só que tem que ter paciência, não é saindo fazendo muito trade, tá? Trades bons. Então linha de tendência é basicamente isso aí. Eu gostaria de mostrar no gráfico aqui, que não é um gráfico, até esse gráfico é de aprendizado aí. Fundos e fundos, traça uma linha, entendeu? Quando que eu vou traçar esse fundo aqui? Quando eu estiver aqui, ó. Quando eu traçar por aqui. Então, a partir daqui, tudo que o gráfico fizer, se ele estiver em cima da linha, tá dentro. Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Né? A grosso modo, tirando a linha aqui. É uma análise mais completa, só para vocês identificarem. Enquanto ele estivesse em cima da linha aqui, ele ainda poderia ir. Fez uma quebra com mais alguns padrões aí, né? Vai embora.
Então basicamente é isso, fundos e fundos traça uma linha, tá? Evandro, posso traçar linha de tendência em todos os tempos gráficos? Sim, todos os tempos gráficos. A importância maior é que você sabe que vai demorar para chegar mais no H4, no diário, né? Precisamos de vários candles para formar. Tem um topo, tem outro topo. Estão descendentes? Sim, legal. Topos e topos, descendentes. Une, pode unir isso aí. Ok. O que a gente precisa identificar aqui? A gente precisa identificar a seguinte situação. Tendo topos e topos, nesse caso ele veio caindo, ele tentou voltar, ele caiu, ele voltou. Mas a informação de que depois que ele passou daqui, dessa linha, a gente começa a olhar, sempre falo, né? A gente começa a olhar com outros olhos. Por quê? Porque se ele rompeu um movimento que ele vinha harmônico, vinha caindo com consistência, a gente tem que olhar o olho porque, opa, antes eu estava olhando para onde? Para baixo, agora posso começar a olhar para cima. Tá? Somente esse tipo de ação, que eu chamo que é posicionamento, se você se posiciona a favor do movimento maior, se ele continuasse caindo, tu estaria a favor. Perfeito. O que não dá para fazer é tu ter uma informação que ele está aqui, uma possibilidade de rompendo, e teimar que ele vai cair. Teimar que não, vai cair. Não, vai cair. Não, ele vai cair. Não, a gente tem que ter uma informação, né? Se a gente fizer uma análise um pouquinho maior, ó, fundos e fundos, vou traçar aqui, ó, lá pra frente. Lá pra frente, ó. Tá vendo? Já não tinha mais a linha de tendência de alta, ele já estava na queda aqui, o que mandava, e depois ele já tinha voltado. Tá? Então linhas de tendência, isso é importante. Depois eu vou traçar nos gráficos, a gente vai conseguir identificar. Tá? Uma observação que eu gostaria de fazer das linhas de tendência é essa aqui, ó. Temos fundos e fundos ascendentes. Então a gente vai traçar uma linha e enquanto o gráfico estiver trabalhando, aqui, né? Vou colocar aqui. Enquanto o gráfico estiver trabalhando acima dela aqui, né? É alta, perfeito. Porém, às vezes o gráfico faz isso aqui, eles vão fazendo, e é o que a gente gosta, né? Fundos e fundos ascendentes indica o quê? Indica que tem a possibilidade de subir. Ótimo, então ele vai lá no mercado e sobe. Então ele marcou o quê? Ele marcou um outro fundo ascendente. Então a gente pode traçar uma segunda linha de tendência de alta. E aí, conforme o mercado vai trabalhando, a gente pode traçar uma terceira linha de tendência. Na literatura, o pessoal chama LTA primária, secundária e terciária. Tá? O que eu vejo e o que é prático para operar DAX? Esse aqui também serve para outros ativos. Tá? Essa aqui é muito inclinada. Então a linha essa aqui é muito inclinada. E esse aqui é o início do movimento. A bacana de fazer day trade é quando tem uma inclinação média, que seria essa aqui. Mas não necessariamente ela precisa ser a secundária, entendeu? Se o mercado já começar com ela com uma boa inclinação, já está legal. Porque convenhamos, se o mercado tiver uma LTA, aqui eu vou redesenhar, com uma inclinação assim, ou uma inclinação maior, ou uma inclinação muito forte, poxa, eu vou dar uma preferência para as inclinações maiores. Né? Essa aqui é alta, mas vai demorar um monte para subir. Opa, essa aqui vai subir mais alta. E essa aqui ela é ótima porque ela sobe, só que qualquer volta ela já quebra. Então nos faz pensar diferente. Então eu sempre vou preferir a LTA ou LTB que tem uma inclinação média. Tá? Então o que acontece? Eu vou dar importância quando eu tiver um fundo e um fundo assim. Eu vou marcar com bolas, tá? Aqui. Quando tiver um fundo e um fundo assim, e eu vou lá e vou traçar aqui pra cá. Ou eu vou dar importância quando eu tiver um fundo e um fundo assim, e aí eu vou conseguir traçar isso aqui. Mais interessante. Agora, se eu tiver muito inclinado, é fácil de fazer um rompimento, tá? Vou mostrar depois pra vocês no gráfico direitinho aí. Mas a ideia é mostrar isso. Por quê? Porque se você depositar a confiança, Evandro, eu tenho essa LTA aqui, ó. É uma LTA? Sim, é uma LTA. Né?
Evandro, vai subir sempre? A gente tem que ter a realidade de que a primeira volta que o mercado fizer aqui, ele já vai voltar, ele já vai quebrar uma LTA. Tá? Então, nesse sentido. Para que serve? Quando o mercado der uma esticada forte, voltar e fizer isso aqui, vai ter fundos e fundos, a gente vai ter uma LTA muito esticada aqui, a gente sabe que qualquer quebra já não mostra informação, então a informação dessa LTA já não é tão verdadeira, né, tão confiável. Tá? Perfeito, então eu consegui colocar aí, vou colocar para vocês mais um pouco. Vamos ao gráfico, daí a gente vai ver vários exemplos agora de linhas de tendência. Vamos ver no gráfico agora linhas de tendência para que nós possamos sedimentar cada vez mais. DAX M5, tá? Sempre vou trabalhar com vocês no M5. O que acontece na prática? Nós temos lá o início do dia, correto? O início do dia, o mercado começou a andar, a gente vai identificar dentro do dia os topos e fundos. Então aqui eu tenho um topo, tenho um fundo, tenho um topo e aqui eu tenho um fundo, ó. Então o que acontece? Eu abro o olho para que eu tenho fundos e fundos ascendentes. Então eu tenho que abrir o olho para a possibilidade de alta. Só vou falar de linhas de tendência agora, não é uma análise completa. Então não vou falar na hora de entrada do trade, é posicionamento para a linha de tendência. Então eu tendo um fundo e um fundo, eu vou ligar ele no corpo do candle, fundo, e vou levar ele lá para frente. Tá? É assim que funciona. E aí o que vai acontecer? Eu tracei provavelmente quando eu tinha esse candle ou esse. E eu vou acompanhar o mercado. Entendeu? Eu vou acompanhar o mercado. Aí olha só, ele voltou, caiu um pouco. Olha só que engraçado ele parar nesse ponto. Ele fez um outro fundo ascendente. Aí ele subiu um pouquinho mais desse topo aqui, ó. Voltou, aqui ele já não subiu e aqui ele ficou. E depois veio um spikezão, veio um candle forte. Não vou entrar no mérito do candle forte agora, porque depois a gente vai colocar lá na frente. O que é importante? É importante aquilo que eu falei. Enquanto o mercado estaria aqui, ó, trabalhando acima da linha de tendência, não tem por que eu olhar para a queda. Esse é um ponto importante. Por que eu vou ficar olhando para a queda se eu tenho alguma informação que está me dando isso aqui? Agora, se eu tenho uma informação que ele fez uma quebra, tá vendo? Vou traçar de novo para que a gente possa ver, né? Fundos e fundos. E vou traçar a linha de tendência aqui e vou estender lá para frente. Eu não sabia que ele vinha também. Agora, se eu tenho uma informação que ele fez uma quebra, né? Vamos lá. Se eu tenho essa informação que ele fez uma quebra e avaliando que ele tinha aqui um topo, de último, um topo e um topo, fundos, fundos, fundos e fundos. Então aqui eu tenho uma situação, de quebra com topos descendentes. Aqui eu já posso enxergar isso aqui, ó, topos e topos. Eu traço uma LTB, entendeu? E aí a gente vai constituindo. Aqui tem outros topos descendentes, eu traço aqui, ó. Perfeito? Vou identificando os fundos, 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 fundos. Olha só, fundos, e aqui é um fundo, só que é um fundo daqueles que eu falei, ó, que a gente vai muito rápido. Então às vezes fica um pouco mais difícil para identificar, tá? Então para a gente colocar aí, sedimentar aqui um pouco de linha de tendência, mesma situação outro dia aqui, né? Olha só, o mercado tem topos, fundos descendentes, topos e topos, ó. A informação que eu tenho até aqui, eu tenho que usar essa informação. Qual que é a informação? Traçar uma linha aqui. Enquanto ele trabalhar abaixo dessa linha aqui, não vai subir o mercado. Fato. Fato. Entendeu? Fato. Se eu pegar o dia anterior, tenho fundos e fundos aqui bem claro. Se eu traçar uma linha aqui, enquanto ele estiver trabalhando acima aqui, não vai cair. Topos e topos, eu traço uma linha aqui, traço outra linha aqui, ó. Enquanto estiver trabalhando abaixo aqui, é uma informação muito simples, mas a gente precisa colocar assim na prática, tá? Aqui tem mais um dia aí, que depois deu para identificar que já deixei traçado, ó. Vem caindo, 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 fundos e fundos. Por isso que eu disse que tem que ter paciência, porque tem que esperar ele voltar, esperar ele fazer fundo ascendente. Quando ele estiver aqui,
é que você vai ter essa visão. E a partir daqui o mercado poderia subir um monte ou não. Olha só, como eu sempre falo, início de movimento. O mais importante é que enquanto ele estiver trabalhando em cima dessa linha aqui, ele não vai cair mais. Ele vai fazer recuos. Perfeito? Então a ideia é essa. Tenho mais um gráfico aqui que a gente pode trabalhar. Olha só. Fundos e fundos, vai traçar uma linha de tendência. Aqui, ó, pra cima. Ah, rompeu, tem topos descendentes? Não, tem topos iguais. Tá? E aqui, olha só que dia ruim para traçar uma linha de tendência, ó, porque o mercado ficou numa amplitude muito pequena, ó. Tá vendo? Mas o que que tem? Fundos, fundos, fundos. Topos, daria para querer traçar aqui, mas não teve rompimento, depois eu vou falar um pouco mais. Fundos ascendentes, opa, eu já vou traçar mais uma linha aqui. Lembra daquela linha que eu falei? Um pouco inclinada, mais inclinada e um pouco mais? Essa aqui naquela faixa de pouco inclinada. Tá? Então para vocês verem aí como que vai o mercado aí, mais um dia aí, né? Que a gente pode pegar, o que que acontece? Tem um pedaço de fundo, tem um fundo. Eu vou ver alta, não vou ver queda. Tem outro fundo, vou traçar em tendência, né? Para passar. Foi, voltou, fundos aqui, ó, traçar. E aí o que que me faz mudar depois? Principal situação que eu preciso para uma linha de baixa, topos e topos descendentes. Aonde que eu tive topos e topos descendentes? Eu tive aqui uma situação de topos e um primeiro topo, só que não deu para confirmar esse topo. Mas aqui eu tive topos, aí ele caiu, aí quando ele voltou ele fez um topo descendente. Opa, aqui eu posso traçar uma linha de tendência. Mas é a mesma coisa, linha de tendência, mais inclinada, muito mais inclinada. Essa aqui não é a mais inclinada. Aí depois eu tive uma mais inclinada. Para quê? Para a gente fazer trade de entrar vendido, pegar um pouco no intraday. Fazer compras e a gente pegar dentro do dia. Perfeito? Linhas de tendência aí, vou colocar mais um dia aqui agora. Fundos, subiu, voltou. Aqui era um fundo, ó. Fico na expectativa que ele vá, porque ele não formou um candle. Depois eu vou falar sobre o avançado, né? A gente vai fazer uma análise um pouco mais complexa. Então não tinha como, ele voltou a cair. Foi, confirmou aqui um fundo, ó. Então traço como fundo e usa-se a linha de tendência. Beleza? Pessoal, esse vídeo é para solidificar principalmente as linhas de tendência, tá? Lá no bônus 7 é um bônus aberto, ou seja, eu vou fazendo inserções ao longo dos meses, tá? Sobre situações de DAX, sobre movimento, sobre abertura de gaps. Então vou mostrar muito mais lá para todos, tá? Porque é um processo de aprendizado, são etapas, tá? Então etapas que eu vejo que é melhor fazer a formação. Não se sai da noite para o dia traçando a melhor linha de tendência, não se sai fazendo os melhores filtros, mas a gente precisa trabalhar com isso, beleza? O dia que você conseguir pegar um gráfico e você pegar de cara, aí você bater o olho no gráfico, deixa eu colocar aqui, e colocar de cara isso aí, e tu identificar que ele está quebrando um padrão, cara, perfeito. Tu tá com uma linha de tendência e tu viu que ele está numa linha de tendência de baixa e ele já fez, ó, fundos e fundos ascendentes. Poxa, eu já posso traçar uma linha, mas não é aquela linha tão inclinada, é uma linha menos inclinada. Então eu vou ficar pouco atento. Depois que eu traçar um fundo maior que me interessa mais, olha ali o que acontece com o mercado, a chance de andar mais. Então isso sobre linha de tendência, depois a gente solidifica um pouquinho mais.